Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e a todas, sejamos muito bem-vindos a mais um... Nossa, tá todo oriçado. Sejamos muito bem-vindos a mais um programa, A Luz da Messe, da Colheita do Amor, pela nossa web rádio Cristo Consolador. Vamos então, nesse momento, aquietar nossos corações para aprendermos todos juntos mais uma passagem da vida de Jesus, mais ensinamentos dos apóstolos, para que assim nós possamos colocar no nosso dia a dia tudo aquilo que Jesus nos ensinou, não é mesmo? Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos nesse sábado pela manhã, chuvoso que está aqui no Rio Grande do Norte, gostoso e muito especial. Sábado pela manhã é um dia muito especial. Então vamos começar com a leitura do livro Fonte Viva, de psicografia de nosso saudoso Chico Xavier, e ditado pelo Espírito de Emmanuel. E hoje é o capítulo 52, que tem um título muito legal: Servir e Marchar. E é retirado da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12. E diz assim, portanto, Paulo dizendo, né, para aquela comunidade lá de Hebreus, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Por que que Paulo, várias vezes Paulo fala o joelho desconjuntado? Porque ele andou tanto naquelas épocas, pregando a palavra do Senhor, que ele desconjuntou os joelhos. Então ele sofria de dores atrozes no joelho, mas ele não parava. Então por isso que ele fala, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É para nós, no nosso dia a dia, que quando a gente estiver meio assim, cansado, meio adoecido, continuemos erguendo as mãos, agradecendo as coisas, pedindo outras, mas sempre agradecendo, que tudo que nos chega, meus amigos, chega por uma razão, chega por um motivo. E esse motivo não é para fazer a gente sofrer. A gente tem que tirar do sofrimento o ensinamento. O que que aquela dor trouxe para o meu conhecimento,
para o meu espírito melhorar, não é mesmo? Então, vamos ver o que Emmanuel nos fala. Se é difícil a produção de um fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição de valores espirituais que significam alimento vivo e imperecível da nossa alma. Então, Paulo já começa falando, se é cansativo, né? Se para produzir a comida que nos alimenta, que vai alimentar o pão do corpo, né? Que a gente tem que se alimentar, esse corpo precisa de alimentos. Ele fala, é quase sacrificial o serviço na aquisição de valores espirituais. Então, vejam, meus amigos, todos nós, de alguma maneira, estamos fazendo um sacrifício para melhorarmos o nosso espírito, para que quando nós formos daqui para o outro lado da vida, porque a morte não existe, né? Só existe a morte do corpo, dessa carcaça, a nossa alma continua viva em espírito. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Sábado cedo, a gente poderia estar na cama até mais tarde, não é mesmo? Outras pessoas que fazem outros tipos de trabalhos voluntários poderiam estar descansando, mas isso tudo, as pessoas que tiram 5 minutinhos do seu dia para escutar o outro, um parente que chega contando alguma coisa, tudo isso a gente está abrindo mão de alguma coisa, mas é a parte que nos toca para o engrandecimento do nosso espírito, para sairmos melhor aqui da carne do que quando entramos. Todos nós, se olharmos para trás, nesta presente encarnação, nós já estamos melhores. E assim vamos melhorando sempre. E aí Emmanuel diz, planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil prejudicam a germinação e o crescimento. Quem faz o Evangelho no Lar toda semana, a gente vê, é hora que chega alguém para visitar, é hora que acaba a luz, é hora que, sabe, algum problema dá. São os empecilhos naturais que a gente tem que passar por cima. É o aluvião de futilidades da vida inferior, é a invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. Às vezes, um acontecimento no dia nos aborrece tanto que a gente fala, não estou nem com cabeça para rezar. Aí é que a gente precisa rezar mesmo. A lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, como é ruim, né? Nos desentendermos com outra pessoa, o ambiente fica seco, né? O, o escarracho da ignorância, as nuvens de preocupações, quantas preocupações nos ocupam a cabeça, né? A poeira do desencanto, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Olha só, gente, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam, todas se agregam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. É normal, gente, quando a gente está na procura do bem, que apareçam esses empecilhos. Mas aí, mais ainda, nós temos que nos fortalecer, não é mesmo? Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qual é a herança divina que somos destinados? Sermos espíritos puros, quando não precisaremos mais reencarnar aqui
neste orbe terrestre e estaremos, né, só a serviço do Criador. Então, ó, enquanto não alcançarmos a herança divina, que é sermos espíritos puros, ao qual somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. Ah, gente, é fácil. Entrar pela porta larga é fácil. Agora, pela porta estreita exige atenção, exige determinação. A elevação, porém, é obra de suor, persistência, sacrifício. Não recues diante da luta. Se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Olha que interessante. A espiritualidade, gente, não nos pede o impossível. Não nos pede o impossível. Olha que Paulo fala. Ó, não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Então, se nós já despertamos o nosso coração para os climas superiores da vida, não vamos recuar diante da luta. Agora, nós não vamos exigir, a espiritualidade não vai exigir disso quem ainda não acordou. Nós já acordamos, gente. Acordamos para essa nossa subida até Deus. Quem não acordou ainda, né? Mas nós que já acordamos, é isso que Paulo fala. Quem já acordou, vai em frente. Não recues diante da luta. Não obstante, defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição tudo quanto possuas de nobre, de belo e de útil. Olha que bonito. Recorda o conselho de Paulo, e não te imobilizes. Então, não fiquemos de braços cruzados, meus amores. Por quê? Porque estamos na subida, não vamos parar agora no meio do caminho. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho, ergue o joelho desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Então, aqui Paulo fala, ó, movimenta as mãos cansadas, porque às vezes a gente se dá o luxo de cansar, fala assim, puxa, ajudei tanto aquela pessoa, né? E a pessoa não está nem aí, né? Mas nós não temos que ajudar esperando um retorno. É igual presente. A gente dá um presente, a gente vai lá fiscalizar o que a pessoa está fazendo com o presente. O presente é da pessoa. Se a pessoa gostou, a pessoa usa. Se a pessoa não gostou, ela dá para outro. Se aquilo que ela deu para a pessoa não se interessou, jogou, é problema da pessoa. Nós demos o nosso melhor. Então, é isso, gente. Então, ó, mesmo que nós tivemos as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, na certeza de que para a obtenção da melhor parte da vida é preciso servir e marchar incessantemente. Então, quando Paulo fala aqui da melhor parte Emmanuel fala aqui da melhor parte da vida, é a vida do mundo espiritual. Porque a vida no mundo espiritual, ela é mais clara, ela não tem essas ilusões daqui, né? Então, o que Paulo nos pede, o que Emmanuel nos pede nessa passagem, é que nós estejamos alertas, que a nossa caminhada rumo ao Criador já começou. Então, não vamos deixar parar pela metade, não é mesmo? Mesmo que estivermos com as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Na sequência, meus irmãos, nós vamos para o estudo do livro Luz Imperecível, que é o estudo da interpretação dos evangelhos à luz da doutrina espírita. Estamos interpretando ainda o evangelho de Mateus. E hoje, olha o título, acautelai-vos, pedir cautela. O outro pedia para nós, né? Vá adiante. Esse está falando, acautelai-vos. É retirado do evangelho de Mateus, está lá no capítulo 10, no versículo 17. E diz assim, ó,
acautelai-vos, porém, dos homens. Por homens aqui no sentido do ser humano. Porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha, lembrando que Jesus era judeu, nasceu judeu, falou para judeus, conversou com judeus e morreu pelos judeus, né? Morreu pelas mãos dos judeus. Então, Jesus era judeu, temos que lembrar. Então, quando ele fala sinédrios, as igrejas, né? Açoitarão nas suas sinagogas, os locais de estudo das igrejas, né? É porque Jesus era modo que Jesus falava, porque era aquilo que ele vivenciava naquele momento. Então, vamos entender o que quer dizer esse acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, aos juízes, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, ó, acautelai-vos, porém, dos homens. Vamos ver o que é isso. Não são poucas as colocações evangélicas a nos alertarem quanto à necessidade da vigilância. Vocês já perceberam, meus irmãos? Quase todos os sábados, alguma parte do nosso estudo fala em vigiai. Ou é vigiai e orai, ou é aqui, ó, preste atenção, e aqui acautelai-vos. Então, vários momentos, eles nos inspiram a ficar atentos. Convocação evangélica, nos alertar quanto à necessidade da vigilância. Instruindo os seus discípulos, Jesus instruindo os seus discípulos para uma atividade sistematizada no bem, porque o bem, gente, não é uma coisa que a gente faz, hoje é sábado, é dia de eu fazer o bem. Não, é dia da gente fazer o bem todo dia. A gente faz o bem com aquelas pessoas da nossa casa ali, com os mais próximos, a gente faz o bem a hora que vai na padaria comprar o pãozinho, a gente faz o bem a hora que vai no açougue, a hora que vai no mercado. A gente sempre pode fazer o bem, né? Dando um bom dia, né? Parando para conversar um pouquinho com a pessoa, perguntando realmente como ela está e escutando, né? Porque às vezes a gente fala bom dia, tudo bem, e nem escuta a pessoa, já foi embora, né? Então a gente pode fazer o bem. A gente pode fazer o bem quando vê que tem uma pessoa grávida na fila, a gente deixa passar, né? Então, fazer o bem, gente, a gente pode fazer qualquer momento do nosso dia, em qualquer lugar. A gente pode fazer o bem com pensamentos, né? A gente pode mandar pensamentos bons, seja para pessoas, seja para países, seja para os nossos políticos, a gente pode mandar pensamentos bons. Então, ó, instruindo os seus discípulos para a atividade sistematizada no bem, abrindo perspectivas novas para planos de conscientização, é isso que nós fazemos todo sábado. Nós estamos nos conscientizando. Sugere Jesus não apenas trabalho coerente e abnegado. Então, Jesus não pede só um trabalho que seja coerente e abnegado. Ele propõe como imperiosa atitude de resguardo, olha, cuidado, resguardo, quanto aos envolvimentos suscetíveis de denegrirem ou mesmo neutralizarem as iniciativas mais nobres. Então, gente, aqui é aquilo que Jesus nos pede assim, ó, tomem cuidado com quem vocês vão conviver, que vão querer tirar vocês dessa linha que vocês estão da ascensão, não é? Porque se a gente tem um compromisso com a gente mesmo e com Deus, a gente cumpre aquele compromisso. Nós não estamos falando de promessa, que Deus não é moeda de troca. Não é questão de promessa, é questão de compromisso. Eu me comprometi a melhorar comigo mesmo, a me autoconhecer melhor, procurar as minhas encrencas interiores e melhorar elas. Para quê? Para que eu seja uma pessoa melhor para quem está na minha volta, para que eu possa ser melhor por onde eu ande. Então, é isso que Jesus nos fala. Então, para a gente ter cuidado, se acautelar contra as
influências perniciosas. Nesta hora, o conhecimento espírita, iluminando o raciocínio para um melhor entendimento dos mecanismos do crescimento interior, isso é interessante, gente, porque o espiritismo ele nos conscientiza mesmo como é que interiormente a gente cresce, não é mesmo? Então, ó, do crescimento interior aponta os elementos passíveis que vão nos desarticularem presentes na estrutura psíquica. Então é isso, às vezes a gente está indo no caminho do bem, pegamos uma atitude, nos comprometemos com alguma atividade na nossa cidade ou no nosso bairro que faz, né? Tem locais igrejas que fazem enxovalzinho para recém-nascido, para as mães carentes, né? E tem tanto jeito de ajudar, é só a gente se movimentar e perguntar: vocês fazem alguma coisa aqui que precisa de voluntários para ajudar? Às vezes precisa, né? Para ajudar a fazer uma sopa. Às vezes precisa só para lavar verdura, legumes, frutas. E assim a gente vai se envolvendo no bem. Então, olha só. Então, esse conhecimento espírita que nos ilumina, nos dá um melhor entendimento desse como é essa máquina de crescimento interior nossa. E aí vai apontando, conforme nós vamos conhecendo, nós vamos já ficando sabendo quais os mecanismos que fazem a gente descer ladeira abaixo. Porque é muito fácil descer ladeira abaixo, gente. Muito fácil. Então, olha só, esclarecendo quanto à correta interpretação do Evangelho, porque o que nós fazemos aqui todo sábado? Nós estamos tentando decodificar e entender melhor o Evangelho, porque Jesus falava por parábolas, né? Jesus falava por metáforas, e aí vem o Espiritismo e vai decodificar, vai achar sinônimos para aquilo que Jesus falava para quem? Sempre é para pescadores, para os homens do campo, para a colheita. Os exemplos de Jesus é com aqueles que estavam em volta dele. E aí a gente traz para os nossos dias e adapta para nós, né? Então, esclarecendo quanto à correta interpretação do Evangelho, Jesus leva-nos a ponderar nos homens, nas criaturas humanas, que trazemos no psiquismo, representações das experiências milenares que já vivemos, coletadas através de reencarnações incessantes. Nós não sabemos quantos centenas, milhares de vezes já reencarnamos para estarmos nesse jeito que estamos hoje, nosso espírito. Por isso que eu falo, hoje é a nossa melhor versão. Se hoje é a nossa melhor versão, imagina, gente, nas encarnações anteriores, como fomos. Por isso que ainda nossa mente, nosso psíquico, traz recordações daquela época em que éramos piores do que hoje. E às vezes aquilo aflora na gente, porque vivemos até reencarnações passadas. E isso fica na nossa mente. Então, ó, essa soma de valores que compõe o vasto terreno do nosso subconsciente, isso fica tudo no subconsciente. Não sei se vocês lembram que um dia eu falei da imagem do iceberg. Quando a gente vê, né, um iceberg lá no oceano, no Ártico, né, naquele frio, que a gente vê aquela montanha de gelo para cima, né? Por maior que seja aquela montanha de gelo que está lá no oceano, ela é muitas vezes maior para o fundo, da onde a gente não vê. Então, o nosso consciente é só aquela montanha que a gente vê para cima de gelo. Mas o nosso subconsciente é todo aquele gelo que está lá para o fundo que a gente não vê. Então, ficam coisas guardadas na nossa mente, no nosso subconsciente, de reencarnações passadas. E nem sempre foram boas. Então, por isso que a gente fala que nós somos espíritos recalcitrantes.
Nós não somos assim, nós não erramos em tudo, mas nós erramos numa coisa, uma, duas coisas, aquilo a gente sabe sempre a mesma coisa. Por quê? Porque é aquilo que mais marcou, que ainda está lá no nosso subconsciente e de vez em quando aflora. Então, são experiências milenares. Essa soma de valores compõe o vasto terreno do subconsciente, a exigir severo e cuidadoso senso de administração. Olha só, o subconsciente é nosso, então nós temos que tomar as rédeas dele na nossa mão, nós temos que administrar esse subconsciente. Não basta só nós administrarmos aquela parte que está para cima da água, aquele gelo que a gente vê. Aquele gelo que a gente vê é fácil, gente. A gente não vai bater o navio lá naquele gelo, tá vendo? A gente desvia. Mas e do gelo que está lá para baixo? Que às vezes é muito mais largo do que só aquele pedacinho que aparece. Às vezes a gente trompa de jeito. Então, ó, exigir severo e cuidadoso senso de administração desse nosso subconsciente, a fim de que suas emersões, quando eles emergem, ante circunstâncias e acontecimentos de cada instante, não venham a nos precipitar no embalo do automatismo em situações de constrangimento ou desajuste. Gente, que pedaço! Se só esse pedaço já estava bom. Então, olha só, eles nos pedem que nós administremos o nosso subconsciente. Como administrar o nosso subconsciente? Estamos alerta, estamos vigilantes. Jesus não falou vigiai e orai, é vigiar o nosso subconsciente, porque ele está tão acostumado a milhares e milhares e milhares de encarnações a fazer a mesma coisa errada, que agora mesmo nós estando querendo subir, de vez em quando a gente tem um repuxo. É o nosso subconsciente. Fala, puxa, mas você fez as encarnações todas, você fez desse jeito, por que você quer mudar agora? Né? Está confortável. Porque toda mudança traz um desconforto. Quem já mudou de casa sabe? Não é fácil, gente. Mudança traz um desconforto. A gente perde peça de coisa, cansa. Até botar tudo no lugar, desmonta, monta. É assim. Nós temos que administrar nosso subconsciente, porque senão emerge pensamentos lá daquelas encarnações onde não éramos ainda tão esclarecidos como somos hoje, e às vezes interrompe a nossa subida. Então, por isso que Jesus falou, vigiai e orai. Então, já, ó, acautelai-vos, porém, dos homens. Então, dos homens é o quê? Né? Desses nossas recordações interiores que de vez em quando afloram, dessas pessoas que se aproximam de nós para tirar a gente do rumo, né? Agora, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Vamos entender isso aqui. Esclarecendo de modo incisivo aos seus discípulos, Jesus, quanto à necessidade de um relacionamento seguro e cristão, Jesus aponta os sinédrios como uma instituição de caráter intimidativo e mesmo punitivo, impedindo a livre movimentação do ser na sua jornada natural. Olha só. Então, quando Jesus fala, os homens te integrarão aos sinédrios, ele está querendo falar assim, olha, se vocês não se ficarem alertas e deixarem aquelas velhas atitudes tomar conta de vocês de novo, vocês vão ser julgados pelo sinédrio, né? Olha, atente. Não foram poucos aqueles que tiveram silenciados as possibilidades de manifestação, apesar dos ideais cultivados. Olha só, vamos pôr um exemplo para nós, né? Se nós já sabemos desse Jesus maravilhoso que veio só para nos exemplificar como agir, né? Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus veio nos ensinar a não julgar, né? Atire a primeira pedra quem nunca pecou.
Então, olha só a importância de nós cultivarmos esses ideais, não deixarmos nada tirar o foco nosso da nossa subida. Os tempos passam e as conotações de um sinédrio a vigorar na nossa consciência se faz presente. Tipo assim, eu sei que está errado fazer determinada coisa, mas mesmo assim eu faço. Mas acende uma luzinha. A gente sabe, por exemplo, que falar dos outros não é legal. Pelas costas dos outros, né? É gostoso falar com os outros, agora falar dos outros não é legal. Mas vamos supor que alguém chegue e fala assim, sabe fulana? Fulana é tão legal e mete o malho na fulana. Mas como assim? E a gente fala, nossa, é mesmo. Ao invés de nós falarmos assim, ah, se ela é tão legal, vamos chamar ela para conversar junto com a gente. Não vamos falar dela, né? Tem como a gente cortar, gente, a fofoca, porque a fofoca chega para nós. Mas tem como a gente dar um corte legal. Fala, não, não vamos falar dos outros, não vamos falar das coisas. E aí, como que tá o cachorrinho lá da tua casa? Como tá a tua vida? A gente muda para a pessoa perceber que a gente não está afim mais de fazer fofoca na nossa vida. Na medida em que agimos dentro dos parâmetros do equilíbrio e da segurança, consoante o entendimento evangélico, quem vai dar o equilíbrio e a segurança para nós? O evangelho, gente. Quando a gente tiver alguma dúvida, a gente lá abre o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou abre a Bíblia na parte do Novo Testamento e vamos lendo pedacinho por pedacinho e tentando entender, decodificar aquilo, né? E isso é discernimento cristão. Como é que Jesus gostaria que eu fizesse? Os caminhos se mostram, apesar de às vezes tortuosos, aptos a assegurarem o alcance do objetivo, porque nem sempre o nosso caminho é reto, gente. A gente pode até fazer assim, ó, um planejamento. Eu planejo isso, retinho aqui, ó, e vou chegar lá. Mas entre a gente planejar e acontecer, tem um espaço. E às vezes a gente vai, faz uma curva aqui, desce uma escada ali, sobe uma montanha ali, até chegar, mas chega. Então é isso, ó. Quando a gente chega, é o alcance do objetivo redentor. As turbulências e os tropeços, todos nós temos, meus irmãos. Quem de nós nunca teve uma turbulência? Quem de nós nunca teve um tropeço? É do ser humano, ainda aqui neste plano, na Terra, nesse estágio que a Terra está, de expiações e provas. Todos temos tormentos, todos temos tropeços. Então, as turbulências e os tropeços normalmente se insinuam quando abandonamos o roteiro. Olha, gente, se nós não fizemos roteiro, chega a turbulência, não dá para a gente ir reto, a gente faz igual o rio, contorna e volta para o leito de novo. O rio, quando enche, ele esparrama para todo lugar, mas ó, ele volta para o leito de novo. Assim somos nós na turbulência, gente. Então, quando a gente abandona o roteiro abandonamos o roteiro, esse roteiro que nós recebemos de cima, por que nós recebemos de cima? Porque nós, quando do nosso planejamento reencarnatório, nós já estamos lá com o nosso anjo da guarda perto, os nossos espíritos protetores, e vamos planejar juntos a nossa próxima etapa. Então, nós vamos pegar as coisas principais que vão acontecer na vida, nossas provas principais, nós vamos falar, eu quero essa prova, eu quero essa. Nossa, Regina, foi eu mesmo que quis essa prova para a minha vida? Foi, porque era necessário para o adiantamento do nosso espírito. Então, olha só, nós mesmos elegemos o roteiro, elegemos padrões de características pessoais, permitindo que emoções e cristalizações do personalismo ditem de modo escravizante
atitudes que podem tisnar o equilíbrio do ser. A partir daí, aciona-se o sinédrio de campo limpo. Olha que bonito. Então, gente, nós fizemos o nosso roteiro, mas nós desviamos, porque a gente não consegue ir reto. É muito fácil fazer no papel o roteiro, né? Mas na hora que a gente começa a executar ele, a gente faz umas curvas. Então, o que acontece? Por que a gente faz as curvas? Porque, ó, pensamentos de coisas que nós já fizemos de ruim em outras encarnações afloram, emergem. E aí acontece o quê? Mas nós já estamos despertos. A gente sabe que a gente pisa na bola. O que é o pisar na bola? Quando a gente percebe, errei. É aqui, ó, o sinédrio do campo íntimo. Nós temos um sinédrio aqui que ele nos aponta, eles apita, pi, 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 quando nós saímos da linha. Olha que legal. E ao peso das leis vigentes e já assinaladas, lavram-se sentenças a perdurarem no espaço e pelo tempo necessário ao processo do reajuste, permitido em meio às experiências mais difíceis o retorno à harmonia, quando se reinicia em bases renovadas o atendimento às propostas de libertação segundo a mensagem da Boa Nova. Olha só. Então, meus amigos, olha só. Então, vem as experiências mais difíceis, porque o sinédrio da nossa consciência fala, epa, você errou aqui. Volta e refaz o seu erro, refaz a coisa certa agora. Então, o que é uma prova? Uma prova, gente, quando a gente fala, estamos num mundo de provas e expiações. São experiências que nós já passamos em outras encarnações, erramos feio, e aí, quando está havendo o planejamento para nós reencarnarmos de novo, a gente fala, não, agora eu já aprendi. Porque lá do outro lado, a gente aprende, gente. A gente não fica parado tocando arpinha na nuvem, não. A gente aprende. E quando a gente aprende, aí a gente quer botar em prática. Não, eu vou tirar agora a prova dos 9. Lembra quando a gente aprendia a tirar a prova dos 9 para ver se a continha estava certa? É isso. Mundo de expiações e provas é isso. É a gente tirando a todo momento prova dos 9. Se eu já passei por isso lá e errei, agora é a hora de eu acertar aqui. Eu estou tendo oportunidade. Então, por isso, às vezes, as pessoas não entendem, porque a gente fala, em tudo dai graças. O evangelista uma vez falou, em tudo dai graças. Mas eu vou dar graça até nas coisas ruins que acontecem? Sim. Porque é a oportunidade de eu quitar meus débitos lá de outras porcariadas que eu fiz. Então, em tudo dai graças. Olha só. Vamos ver. Aí, ó, em meio a essas experiências difíceis, nós estamos conscientes e vamos tirar da melhor maneira possível, a gente volta à harmonia. Quando se reinicia em bases renovadas o atendimento às propostas da libertação, porque o evangelho é o quê? Jesus não falou, conhecereis a verdade, ela vos libertará? O evangelho é isso que nos liberta, gente, através da verdade. Olha que delícia. Por isso que nós damos graças pelo conhecimento. Graças a Allan Kardec, que trouxe essa mensagem dos espíritos para nós, que decodificou o evangelho para nós possamos entender isso tudo. E no final a frase fala, e vos açoitarão nas suas sinagogas. A luta daqueles que assumimos o compromisso de auxiliar o mestre no lançamento das sementes do evangelho, porque o que nós fazemos? Nós somos auxiliares de Jesus. Sim, porque quando nós não precisamos nem pegar a Bíblia para pregar nas esquinas, não. Mas as nossas atitudes, elas dizem muito mais do que as nossas palavras, às vezes. Então, quando a nossa atitude é no bem, nós estamos pregando o evangelho. Olha que legal. Então, ó, quando a gente está distribuindo essa semente do evangelho, atinge em determinados momentos expressões representativas mais difíceis do testemunho. Às vezes nos vem momentos de testemunho mesmo.
Não foram poucos os açoites que Jesus levou lá no madeiro. Dentre esses quadros, Jesus alerta o cooperador e projeta para o futuro os episódios a que estaremos sujeitos ante a invigilância e o predomínio da insensatez ou da inércia. Olha, gente, Jesus coloca a insensatez no mesmo patamar da inércia. Então, quando nós ficamos de braços cruzados sem fazer nada, podendo fazer, também é ruim. Igual como se nós estivéssemos insensatos. Dentro desses... Aqui. Lesando a consciência, o ser escolhe a natureza das dificuldades. Olha o que eu falei. Lá na hora do planejamento reencarnatório, o próprio ser escolhe a prova, a natureza das dificuldades que vamos ter. E o campo onde elas se farão presentes, nas teias do destino. Normalmente somos visitados pelos fatos menos felizes, em meio a posições e situações onde depositamos os mais expressivos interesses e as mais cálidas esperanças. Quantos pais não sofrem com seus filhos que se desencaminharam por melhor que os pais tenham criado? Mas é o quê? Talvez esses pais tenham errado com esse filho em outra reencarnação. Pediram para vir com esse filho de novo, que agora não ia errar, e vem esse filho escapando de suas mãos novamente. Olha o trabalho de um pai e de uma mãe. A sinagoga que se refere ao Evangelho, como templo de identificação com os padrões superiores, é o território psíquico aonde cultivamos os melhores anseios, reflexos da harmonia que emana do Criador. É também o campo onde se estendem os fatores de aferição ou de recomposição da vida. Tudo está na nossa mente, gente. Partindo do interior para o periférico, o açoite na sinagoga ocorre na mente. Hoje não estamos mais falando de chicote no lombo. Não, é na mente. A nossa mente fala, putz, errei. Errei feio, já sabia que não podia fazer isso. Quando visitada por preocupações, por decepções, quem de nós nunca se decepcionou por decepções, por abatimento, por tristeza? É natural ficar triste? É natural, mas não é natural ficar triste uma semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro. Precisamos pedir ajuda quando isso acontece. Os especialistas estão aí para isso, os psicólogos, os psiquiatras. Nós, né? É natural a tristeza? É natural. A gente não vai viver rindo 24 horas por dia. Mas se essa tristeza perdura, vamos procurar ajuda. Vamos procurar ajuda. Então, é natural quando as preocupações, as decepções, o abatimento ou tristeza no corpo físico, que é o templo da nossa alma. Quando açoitado por enfermidades, a abater ou reduzir as normalidades da existência. Quem que não fica diferente quando fica doente? Às vezes a gente precisa até suspender as nossas atividades, mas depois a gente volta. Isso seja no lar, seja no trabalho, isso vai arregimentando corações, calorosas vibrações afetivas, quando visitado pelo terremoto das incompreensões ou da intolerância. Então, a importância da gente ter com quem desabafar quando esses momentos chegam. É uma pessoa, a gente sabe que ninguém vai poder fazer nada pela gente, que quem tem que resolver esse BO é a gente mesmo, mas a gente pode contar com a presença do outro. Pode estar a 3.000 quilômetros de distância, mas a pessoa passa uma mensagem de 2 linhazinhas no WhatsApp, fala, estou rezando por você. Puxa, isso já nos sustenta. Então, é isso tudo que a gente tem que prestar atenção. Então, visitado pelo terremoto das incompreensões ou da intolerância, na oficina eleita como centro maior das conquistas nossa pelo trabalho, quando torpedeada pelas investidas da irresponsabilidade e do desmando. Sabendo dos pontos frágeis
que poderão a cada instante instaurar nos corações lágrimas e desilusões, cuidou Jesus de indicar nos evangelhos os imperativos do vigiai e orai, como fatores de asepsia, de limpeza e felicidade da nossa alma. Então, meus amigos, em qualquer dos momentos que estejamos passando, nos apeguemos no Evangelho, que ele vai fazer uma asepsia, uma limpeza da nossa alma e vai nos fortalecer a passar por aquilo. Que lindo, né? O Evangelho nos dando essa força. Agora, meus amigos, nós vamos àquela última parte que dá nome ao nosso estudo de hoje, que é retirado do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Neio Lúcio, e o capítulo hoje chama O Auxílio Mútuo. Vamos ver. Lembrando que o Evangelho no Lar é aquele momento que Jesus pegava junto com os apóstolos, não existia ainda evangelho, que Jesus estava, né, ainda dando os exemplos, pegavam lá o Velho Testamento, e aí Jesus ia explicar através de uma história, uma parábola, e tirava uma mensagem boa. Então, o auxílio mútuo. Diante dos companheiros, lembrando que era na casa do pescador Pedro, né, Simão Pedro, e ali reunia a família de Simão Pedro, os apóstolos mais próximos, e as pessoas que iam passando ali iam parando, ficando na janela, as portas ficavam abertas, as pessoas ficavam escutando Jesus. Diante dos companheiros, André, que era um dos apóstolos, leu o expressivo trecho do profeta Isaías, que está no Velho Testamento, e falou comovido sobre as necessidades da salvação. André leu, ficou comovido, e Mateus pegou e comentou com Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho. E Felipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação, quando nos consagramos ao socorro dos outros. Olha, gente, como tem tudo a ver com o que estudamos aqui. Então, Felipe vai falar que é muito difícil atender a própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Pedro, ele certa vez comentou com os... Depois que Jesus, né, chamou Pedro para ser pescador de almas, né? E Pedro saiu com Jesus, né? E aí, em certos momentos, Pedro sentia que estava meio que deixando a família de lado para acompanhar Jesus. E Jesus sabia que tinha que ter um meio termo, mas Jesus também sabia que só teria 3 anos junto com aqueles homens para explicar tudo o que precisava para eles. Então, Jesus, quando chegava, ficava lá, né? Deixava Pedro lá na casa dele, dava bom ânimo para a mulher de Pedro, dava bom ânimo para a sogra de Pedro, que morava junto. Jesus tentava cuidar de tudo para que aqueles 12 conseguissem distribuir sua palavra para o resto do mundo. Então, olha, André leu o trecho de Isaías, ficou comovido, falando das necessidades da salvação. Mateus comenta sobre os aspectos menos agradáveis do serviço, que Mateus, a gente sabe que ele era contador, né? Ele recebia os impostos. E Felipe falou, é muito difícil quando a gente quer se consagrar aos outros, é muito difícil, porque nós temos nossas obrigações também. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio, e quando as discussões, Jesus deixava, né, a plateia falar seus pontos de vista, e aí Jesus ouvia os apóstolos em silêncio, e quando as discussões em redor se enfraqueciam, quando todo mundo já tinha falado, a plateia ali começava a ficar quietinha, ele comentou muito simples. Aí ele vai contar a história.
Em zona montanhosa, através de uma região deserta, Jesus vivia onde? Lá no Oriente, cheio de deserto, cheio de pedra para todo lado. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, os dois estavam doentes, cada qual a defender-se, o quanto possível, contra os golpes do ar gelado que vinha naquela época do ano, quando foram surpreendidas por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania do inverno. Então, ó, dois velhos amigos, então já são velhos amigos, os dois estavam doentes e caminhando. Naquela época se encontrava muita gente pelos caminhos, gente, que não tinha ônibus, não. Era de pé mesmo, ou de cavalo, mula. Então, andavam dois velhos amigos, os dois enfermos, e defendendo do frio, que dava aquelas rajadas daquele vento frio que parece que corta os ossos da gente, vira uma criança semi-morta lá, naquele ventania daquele inverno. Um deles, um dos amigos, fixou o singular achado e clamou, viu a criança e falou irritadíssimo: não perderei tempo, a hora exige cuidado para comigo mesmo, sigamos em frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o velho, disse o companheiro endurecido, não posso, sinto-me cansado, tô doente, e esse desconhecido seria um peso insuportável para mim. Temos frio, a tempestade se abateu sobre nós, precisamos chegar à aldeia próxima sem perda de tempo. E avançou, e o velho continuou andando, em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino, estendido, demorou-se alguns minutos colando paternalmente ao próprio peito e, aconchegando ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. Ele doente, cansado, se desviando do vento, mas ele pegou o menino, aconchegou o menino aqui no peito dele, botou a capa que ele trazia por cima e continuou com o menino. Só que ele andava mais devagar, porque era um peso, e ele já estava velho e doente. A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro, mas ele, abraçado ao valioso fardo, depois de muito tempo atingiu uma hospedaria do povoado que buscava. Então, depois de muito tempo, ele chegou. Com enorme surpresa, porém, não encontrou o amigo, que saiu pisando duro na frente dele. Não encontrou o amigo. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, ele não resistiu à onda de frio, que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto o companheiro, que pegou a criança em troca, teve o suave calor da criança que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite fria, guardando-se indeme de semelhante desastre. Descobria a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando o menino abandonado, ajudara a si próprio. Avançando com sacrifício para ser útil a outra pessoa, conseguia triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Veja, gente, isso é para nós. Jesus contava parábolas. Isso não quer dizer que aconteceu. Jesus contava parábolas, histórias com fundo que trazia lições para a gente. A gente pode ir até mais rápido sozinho, mas
Quando a gente ajuda o outro, é mais fácil chegar do que chegar sozinho. Olha só, né? Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar nos percalços da vida, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. É o que a gente fala, ninguém se salva sozinho. A gente se salva no contato com o outro. Então, ninguém cresce sozinho, gente. A gente cresce no convívio com outras pessoas, porque é muito fácil ficar sozinho no apartamento. Tem tudo que a gente precisa e a gente sozinho. Agora, conviver com os outros em harmonia é quando a gente leva o outro no coração da gente. E para isso nós precisamos ter cuidado. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, a passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Olha quem é que vai falar por nós. Nós não vamos ter lá, gente, o nosso anjo da guarda falando assim: olha, ele fez isso de bom. Vamos não. Ó, as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. As obras que nós fizemos vão falar por nós. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. Aquela pessoa que acolhe sempre tem o resto da vida. Quem já foi acolhido por alguém, o resto da vida reza por aquela pessoa que acolheu. Tia Sublime sabe do que eu estou falando, não é mesmo? Olha só. O coração que socorremos converter-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a nosso favor. Aqueles a quem nós socorremos, mais tarde é que falarão por nós. Ninguém duvide, Jesus fala, ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina. Por isso, meus irmãos, que quando a gente faz um trabalho voluntário, às vezes a pessoa fala assim: não acredito que você ainda paga para trabalhar, né? Você paga lá para ir para o trabalho, você paga para trabalhar? Às vezes a pessoa fala: não acredito, né? Mas é que, na realidade, a gente não faz, a gente faz porque a gente quer fazer o bem para o outro. Mas, na realidade, o bem passa primeiro pela gente. Então, nós somos fortalecidos pelo bem que fazemos. Quem vai nos falar um dia, quando passarmos para o lado de lá, que tivermos que prestar contas, vai ser nossos atos. O que nós fizemos de bem vai contar a nosso favor. Então, olha que beleza sabermos isso, que está nas nossas mãos, não é mesmo? Que beleza de mensagem, né? Então, acolher, né? Ajudar aquele necessitado é uma coisa maravilhosa, né? Que só as almas grandiosas sabem fazer. E que depois olha, lembrei agora, gente, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, né? Quando ele passou para o mundo espiritual, depois de alguns dias, ele já estava bem para levantar, né? Que quando a gente morre, nosso espírito fica meio, né? Ai, meio combalido. Não sei onde eu estou, o que está acontecendo, né? Mas sempre temos a ajuda dos amigos espirituais. E aí, quando ele acordou, ele escutou lá palmas, 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 e ele falou para Celina. Quem é Celina? Celina
é um espírito iluminado que trabalha juntinho com Maria de Nazaré. Então, e olha quem estava cuidando de Dr. Bezerra de Menezes, Celina. Nossa Senhora mandou Celina para cuidar de Bezerra de Menezes quando chegou no mundo espiritual. Olha a honra. E aí ele falou, Celina, minha filha, que palma é essa? Ele falou assim, levante, vem cá. Aí ele levantou, foi até a janela e era uma imensidão de pessoas batendo palma para ele, gritando, Doutor Bezerra, né? E aí ele falou, quem são esses? Ela falou, foi todos que você ajudou na sua vida. Quando você estava na Terra, nessa última encarnação, foi todos aqueles que você ajudou. Tá vendo, gente? Então, não precisamos nós prestar contas. O bem que fazemos vai ser o nosso advogado em qualquer lugar. Então, antes de rezarmos hoje aquele Pai Nosso lindo, nós vamos nos despedir, agradecendo todos que estão conosco, que nos ajudam a aprender juntos, a fixar juntos essas mensagens tão lindas de Jesus, agradecendo pela presença, enviando fluidos de energia, de saúde, de equilíbrio para todos. Que Jesus, nosso mestre e guia, possa abençoar a todas as famílias, socorrer a todos os necessitados. E que esse final de semana seja abençoado e que amanhã seja um domingo de paz, de luz, de alegrias. Então, agora, nós vamos rezar esse Pai Nosso, que eu acho tão lindo, gente. Esse Pai Nosso é psicografado por Chico e ditado pelo espírito do poeta José Silvério Horta. E diz assim, Pai Nosso que estais nos céus, na luz dos sóis invisíveis, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o teu nome bendito, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que nem vacila, nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho da luz espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passado escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do vosso amor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada e até a próxima, meus irmãos. Bom sábado. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.